Bom dia a todos. Bom dia. Um dia maravilhoso, onde Deus dá a oportunidade de a gente ouvir a sua voz, cantar, louvar o seu nome. Que maravilhoso que é. Que gostoso que é isso. Como é bom a gente estar na presença do nosso Pai Celestial. Aquele que de uma forma especial sempre encontra os nossos corações. Encontra aquilo que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Antes de começar essa ministração, eu quero falar uma coisa para você. Eu quero falar para você que Deus trouxe você hoje aqui, não só pela tua vontade, mas porque Ele tem algo especial para compartilhar com você hoje. Uma reunião não acontece se uma pessoa só quer. Uma reunião acontece quando duas pessoas querem esta reunião. A primeira pessoa a querer que você estivesse aqui foi o nosso Pai Celestial. Simples assim. Quando você aceita isso, você não vem encontrar uma religião. Você não vem encontrar simplesmente um momento para você estar com a sua família cristã. Você vem encontrar o seu Pai. Aceite isso no seu coração. Que Deus quis que você estivesse aqui. Ele marcou esse momento com você. É diferente a tua perspectiva quando você encara que Deus marcou essa reunião com você de simplesmente um lugar onde você vai aos domingos pela manhã. E a segunda pessoa foi você, que respondeu positivamente a esse convite. Deus está aqui. E eu quero acrescentar que você foi chamado aqui, você está aqui nesta manhã para ser abençoado, tratado diante de Deus e para levar vida para a sua família. Porque talvez, querido, a tua família não está aqui. Ainda. Talvez aquela pessoa que você ama e tem orado tanto por ela não está aqui. E como que vai fazer? Vai levar o pastor lá na casa dela? Ela não quer nem saber de pastor. Vai trazer amarrado e colocar aqui? Jamais. Como o Edu falou, Deus encontra-nos através do amor. Como que eu faço, então, para levar Jesus para essa pessoa? Você tem orado por ela? Amém. Você tem nas oportunidades de falar de Deus para ela? Amém. Terceira coisa, e uma das mais fortes, seja o exemplo de transformação de Deus para a vida dessa pessoa. Nada arrasta-nos com uma força tão grande quanto o exemplo. Você está aqui para o Espírito Santo te lapidar, para você ficar tão cheio de brilho de Cristo, que ao colocar o pé dentro da sua casa, ao encontrar essa pessoa que você quer que esteja aqui conosco, que ela veja o brilho de Cristo em você. Ponto. E o brilho dele vai falar por si só, assim como o brilho dessas lâmpadas. Ninguém precisa falar para a gente que essas lâmpadas estão iluminando a gente. A gente sabe. O brilho de Cristo vai falar através de você. Você percebe como é uma mudança de perspectiva? Como que você chegou hoje aqui? Vou na reunião TR. É uma coisa. Agora, se você chegou aqui, Deus marcou a reunião comigo. Eu estou atendendo ao pedido de Deus. E eu estou aqui para levar a luz para minha família. Muda a perspectiva. E uma vez essa perspectiva mudada, o Espírito Santo entra com tanta força dentro do seu coração, porque ele encontra lugar, que ele transborda sobre a vida das pessoas que você ama, por causa da tua vida, que é transbordada pelo Espírito Santo. Abra o seu coração, porque Deus tem muito a acrescentar na nossa vida hoje. Vindo para a palavra, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu queria conversar um pouquinho sobre vocês, sobre o poder de governar as nossas vidas. Na cruz do Calvário, e eu vou afirmar algumas vezes isso, Jesus nos deu o poder de governar as nossas vidas. Mesmo que pareça nesse momento, nessa circunstância que eu estou envolvido, que isso não é verdade, porque parece que eu estou naquele barquinho que está dentro do mar, sendo jogado por tudo que é onda, né? Isso acontece com as nossas vidas. Mas a grande verdade é que Deus quer que você saiba que você tem o poder de governar a sua vida. E a partir do governo da sua vida, você encontrará a rota de Deus que você precisa para si mesmo e para abençoar outras vidas. Nós temos esse poder em nós e isso é um compromisso que nós temos dentro do tempo de reflexão.
A gente sempre fala que você tem a identidade de Cristo, você precisa assumir a identidade de Deus na sua vida, você é filho amado e aceito. E esse filho amado e aceito, dentre muitas coisas que ele tem, que ele pode fazer, uma das coisas é governar a sua vida independente do momento que você esteja enfrentando. Porque você vai perceber, a gente vai ler um pouquinho sobre a história de José, que governar não é uma questão de ser colocado em posição. Governar não é uma questão de as circunstâncias estarem indo bem. Governar é uma questão de mente, de interior. Uma vez que eu aceito que eu sou o governador da minha vida, o protagonista da minha história, as coisas tendem a mudar, porque você abre um caminho para Deus te abençoar. O governo, queridos, é um princípio de Deus para a existência, para a criação e para a manutenção da vida. Não há possibilidade de criação e nem de manutenção da vida sem governo. Aonde não tem governo, impera o caos. E no caos, nada cresce, nada se desenvolve, nada vai para frente. Caos é caos. É por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para retirar da mão do inferno, da mão do diabo, o governo sobre as nossas vidas e, em parceria conosco, governar a nossa vida. Dar-nos a oportunidade de governar a nossa vida. O governo é extremamente importante em tudo aquilo que Deus criou, e o nosso Deus é um Deus de princípios, de valores, de prioridades. Ele colocou esse princípio de governo para que a vida aconteça. E você consegue ver isso desde Gênesis, no capítulo 1. Aonde Deus vem, o governador, o controlador acima de tudo, e faz, e dá a origem aos céus e à terra. Ele cria os céus e a terra. E aí você vê no versículo de número 2 um problema que acontece quando falta o governo. Porque, como a gente já explicou aqui, no versículo número 1, Deus cria todas as coisas. No versículo 2, ele vem fazer um recomeço, porque a terra já estava com muitos problemas. O que aconteceu, como a gente falou várias vezes aqui, é que aconteceu o problema no céu, Lúcifer se revolta contra Deus, 1/3 dos anjos ele entra nesse conflito contra Deus, e aí ele é lançado, ele perde a guerra, ele é lançado do céu para a terra, e quando ele cai na terra, tudo vira um caos. E qual que é a origem desse caos que aconteceu na terra? Lá em cima, no mundo espiritual, aconteceu uma rebelião contra um governo. Aonde não tem governo, impera o caos. Então, desde o princípio, Deus ele já criou dessa forma. Se você estudar um pouquinho sobre como funciona o mundo espiritual, aonde Deus habita, inclusive, aonde os espíritos malignos habitam, tem que ter um governo para que eles consigam operar as coisas. Então, você vê essa questão do governo no mundo dos anjos com uma naturalidade muito grande. Quando Deus ele primeiro cria o mundo espiritual, traz o princípio do governo para esse mundo, para ele acontecer, ser criado e se manter. A hora que ele vai criar o mundo físico, ele traz o mesmo princípio de governo. Em tudo na nossa vida existe governo. Tudo, tudo. Se você for para o mundo animal, você vai ver que existe um governo no mundo animal. Se você olhar a Terra como as forças que gerem força gravitacional e as demais forças que gerem a nossa Terra, existe um governo. Do Sol para a Terra, entre a Lua e o mar, tem um governo que está acontecendo. Se você analisar a sua célula, dentro da sua célula existe um governo acontecendo. Nada acontece no caos, nada acontece por acaso, existe alguém mandando, existe uma autoridade, existe uma hierarquia acontecendo nas nossas células. A minha mãe, como todos vocês sabem, teve que retirar a tireoide por causa de um câncer. E aí, como é um problema, você vai se informar um pouquinho sobre isso, né? E eu estava ouvindo um especialista falando, eu falei, para mim, aquela fala daquele especialista, que ele falou um pouquinho, foi uma pregação para mim. Enquanto ele falava, eu acho que as pessoas achavam louco, eu glorificava a Deus. Como é perfeito aquilo que Deus criou. Uma das coisas que me chamou a atenção, ele comparou a nossa tireoide com um carro. Se o ser humano ele é feito para andar a 80 km por hora, vamos supor, ele estava comparando com um carro, então a tireoide ela libera um hormônio, e esse hormônio vai em cada célula e regula a velocidade dessa célula de reprodução. Por isso que se a tireoide está com algum problema e ela manda uma velocidade maior, não vai andar 80, vai andar 120.
acontece o hipertiroidismo. Se ela fica mais lenta, ela manda uma informação para essa célula ser mais lenta, acontece alguma coisa tiroidismo, que a pessoa... E é isso aí, mais ou menos isso. Que ela fica mais lenta, a pessoa engorda, problema com unha, problema com cabelo, um rolo. Então, queridos, em tudo que Deus fez existe o governo. O governo é um princípio de Deus. E não há como um filho de Deus ele prosperar sem exercer governo sobre a sua vida. Porque onde não há governo, impera o quê? O caos, a morte, a destruição, a autocomiseração. Coitado de mim. Aquele que fala coitado de mim, abre mão do governo. Assim como em tudo aquilo que Deus criou, aonde não tem governo, impera o caos, e esse caos toma conta e leva para a destruição, e o diabo completa a sua proposta de roubar, matar e destruir, por isso que ele usa tanto o caos nas nossas vidas, com a mentira, com o engano e com a culpa, assim também, quando eu acredito, e aí nós falamos já sobre isso, que não é uma questão de razão e de emoção, mas quando eu acredito, fé, e eu restabeleço, mesmo com as minhas forças debilitadas, mesmo do momento que eu estou passando, não achando que eu vou conseguir, mas quando eu abraço esse princípio na minha vida, as coisas começam a entrar no eixo. As coisas começam a ir para um caminho de prosperidade, de bênção, de vida. Simplesmente, não porque eu tenho forças, mas porque eu aceitei que se eu implantar esse princípio do governo na minha vida, isso vai acontecer. Eu vou conseguir ter vida, eu vou conseguir ter prosperidade. Perceba que as pessoas que se encontram dentro de um problema emocional extremamente grave, um dos aspectos desse problema emocional é a falta de governo. Não conseguem mais fazer a gestão correta do seu interior. Isso é uma coisa psicológica, o psicólogo fala isso. Quando eu não consigo mais fazer a gestão correta do meu interior, vira o caos. No caos, a morte. Mas eu estou aqui para dizer, querido, da parte de Deus para a sua vida, Jesus morreu na cruz para te entregar, e Ele te entregou o governo da sua vida nas tuas mãos. Independente de como está as adversidades diante de você, independente dos monstros, dos gigantes que têm se levantado para te fazer cair, você tem o governo nas tuas mãos. Mesmo que você ache que não tenha, você tem sim, porque Deus te deu. O que nós precisamos fazer? Começar a exercê-lo. Mesmo com as nossas forças debilitadas. Mesmo achando que tudo está muito difícil. Mesmo no momento de fragilidade. Comece a exercitá-lo. Queria convidar você para a gente abrir a nossa Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 2, e no versículo 9, para você entender o que ele fez conosco. Perdão, é 1 Pedro, tá? 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9. 1 Pedro. Está lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, e o verso 9. Lá está escrito assim: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus. O povo que pertence a Ele, vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Pedro fala para a gente que nós somos a nação, a raça escolhida, os sacerdotes do povo, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Todos esses são sinônimos de governança. Num povo você tem que ter governo. Como sacerdote do rei você tem que ter governo. Como raça escolhida você tem que ter governo. Ele usa todas as formas que ele encontrou para falar que nós temos um governante sobre a nossa vida. E que nós, como raça escolhida, como sacerdotes do rei, nós temos o governo nas nossas mãos. E hoje eu queria falar um pouquinho, olhar um pouquinho para a história de José com você, para você entender o que é você ter o governo nas suas mãos da parte de Deus. Agora vamos lá para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. É o primeiro livro, tá? Lá no finalzinho, no capítulo número 41,
somente o versículo 37 e 44. Gênesis 41, tá? O versículo 37 ao 44. Lá em Gênesis 41, é o final da história de José, antes de ele ascender ao trono, tá? De ser o segundo maior homem lá no Egito. Diz assim: o conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhe disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento, eu ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele gritando: abram caminho. Assim, José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Eu não sei se você conhece a história de José, ela começa em Gênesis no capítulo 37. Se você não conhece, seria extremamente interessante você ler, porque é uma história maravilhosa. E José, se a gente dá só olhando esses versículos que a gente leu aqui, vamos supor que só tivesse esses versículos, não tivesse mais nada da história dele, a gente jamais iria aceitar ou acreditar que essa pessoa que chegou ao posto de segunda pessoa mais importante do Egito, lembrando que naquela época o Egito era a potência do mundo naquela época, então ele chega a ser o segundo governador, o segundo com maior autoridade na terra do Egito, o governador da terra do Egito. A gente jamais iria acreditar que essa pessoa, ele começa a sua vida no Egito como um escravo. Se você ler lá no capítulo número 37, você vai ver que os irmãos de José, por inveja dele, quando ele tem por volta de 15 a 17 anos, eles vendem ele como escravo para a terra do Egito. Então a gente está falando de uma pessoa que foi vendida como escravo para a terra do Egito e num prazo de mais ou menos 15 anos, que ele tem aqui entre 30 e 30 e poucos anos, num prazo de mais ou menos 15 anos ele se torna a pessoa com mais autoridade na terra do Egito, só acima dele Faraó. Seria impossível a gente falar que isso aconteceu com essa pessoa. Assim como, se não tivesse essa conclusão no livro de Gênesis, a gente lesse o começo da história de José, a gente falou assim: isso aqui não vai ser nada. Isso aqui não vai passar de nada. Porque é um escravo, gente. Hoje, infelizmente, no nosso Brasil ainda existe o regime de escravidão. Infelizmente. A gente encontra muito lá para o lado do norte e nordeste, né? Então esse regime já trata a pessoa como um lixo. A trata com uma indignidade terrível a coitada da pessoa. E isso a gente está falando da nossa era contemporânea. Você imagina o que era o escravo naquela época, aonde você podia ir no mercado, comprar lá 1 litro de leite, 5 pãozinhos e um escravo para você. Você podia fazer isso. Um escravo não era mais nada do que uma ferramenta. Quando a pessoa era vendida como escravo, a vida dela terminava. Ela ia acabar como o lixo da sociedade da época. Ele era vendido como escravo, a primeira coisa que acontecia, ele recebia ou no seu pescoço, ou nas suas mãos, ou nos seus pés, uma corrente, um tipo de uma prisão para identificar ele como escravo. Depois tinha que identificar ele de quem era o seu dono. Então ele tinha alguma parte do seu corpo queimado, que nem as pessoas marcam boi. E a partir daquele momento, querido, a vida da pessoa era um lixo. Ele morava no pior lugar, ele recebia as piores refeições, ele trabalhava da pior forma possível. E a gente está falando do Egito.
lá naquela região do Egito, de manhã é 50 graus, à noite o negócio inverte. É um frio extremo e um calor extremo. Lá está José, uma criança de 17 anos, de 15, 17 anos, como escravo. Como escravo. E essa escravidão, as pessoas que vieram com ele, que moravam dentro daquela casa, aquela senzala, vamos dizer assim, com ele, são pessoas, é um lugar onde não existe a possibilidade de esperança. Dentro de uma senzala não existe esperança. O negócio era tão feio que se você, como dono de escravo, não quisesse mais o seu escravo, você podia matar ele. Ninguém falava nada para você. Você jogava ele como lixo fora. Uma ferramenta. Não vou usar mais, jogo fora. Compra o outro. Para você ver como que era a vida da pessoa. Terrível a vida dessa pessoa. Todo mundo mandava nela. Era humilhada. Ela não podia nem sequer levantar a cabeça para olhar um egípcio no rosto. Ele tinha que sempre se manter numa posição de subserviência. José era esse escravo. Então ele foi comprado por Potifar. Vou contar a história para a gente não ir lendo, para a gente ganhar um pouco de tempo. Mais uma vez, leia em casa. Você também vai ter uma história melhor contada nos PGs. Então, ele lá naquele momento, ele é vendido como escravo, ele vem como escravo, ele permanece dessa forma e normalmente, subindo, olhando para uma linha hierárquica, o escravo mais novo, ele fazia o serviço mais terrível. É assim, aquela latrina que ninguém queria limpar, era ele que ia limpar. Como ele tinha mais força, porque ele era mais novo, então o serviço mais terrível e mais pesado era ele que fazia. Debaixo das agruras piores da vida. Um senhor não precisava explicar o porquê ele batia no escravo. Não tinha explicação. Se ele não estava contente, ele batia, simplesmente. Então era sob isso que ele morava. Então eu quero que você imagine como que era a vida dentro daquela senzala. Eu vou chamar de senzala porque a gente está acostumado com o nome, mas deveria ter outro nome que eu não achei realmente. Como que era o dia a dia lá dentro? Vamos supor que esse senhor ele tivesse 10 escravos, de todas as idades possíveis. Aí então, num dia, os 10 escravos trabalhavam, apanhavam, faziam o que tinha que fazer e voltavam para a senzala para dormir à noite, com pouca comida, doente, porque a doença se proliferava. Tá doente, escravo, joga fora, compra outro. Então aquele negócio todo. Qual que você acha que era a conversa que eles tinham lá? Como que era o ambiente aonde eles estavam? Era um ambiente que agregava valor? De maneira nenhuma. Era um ambiente de esperança? Era um ambiente de que não, eu vou fazer isso, vai dar certo aqui? Óbvio que não. Como você acha que esse escravo chegava depois de um dia de trabalho lá dentro? Completamente derrotado. Como você acha que era a conversa depois que o seu senhor se livrava de 1 ou 2 escravos? Como você acha que era? Ontem eu estava conversando com o escravo X. Então, o que aconteceu com o X? Então, matou ele lá no campo mesmo. Ele não conseguiu fazer o que era necessário, já jogou ele lá mesmo. Como você acha que isso chegava na vida do cara? Será que tinha aquele... Será que eu sou o próximo, cara? Gente, estou falando de uma vida completamente sem esperança. Sem nada a perder. E isso era tão forte que um escravo naquele tempo, ele se portava como escravo. Fato é que quando Moisés resgata o povo precisa ficar 40 anos no deserto. Sabe por quê? Para mudar aqui dentro. Porque eles ainda se sentiam como escravos. E 40 anos para mudar e alguns tiveram que ficar no caminho que não mudaram mesmo. Para você ver como que o negócio aqui dentro era uma barreira mesmo. Escravo é escravo para sempre, vai morrer assim. Essa é a história do começo da vida de José. Mas tem uma coisa que eu omiti para vocês. E o que eu omiti para vocês é que essa pessoa, ele teve um contato com o Deus vivo, ainda quando ele morava com seus pais. E esse contato com o Deus vivo que muda a história, que transforma a história, que resgata a gente do monturo, essa história fez completamente a diferença dentro da vida de José. Diz a palavra de Deus que ele foi colocado para fazer um trabalho, e aí o seu senhor Potifar, que ele trabalhava no castelo, no reinado lá do faraó, então ele tinha muitas posses, ele olhou esse camarada fazendo um trabalho com excelência, trabalhando de uma forma especial, ele pegou e falou assim, opa, tem coisa nesse garoto aqui. E ele começa então a subir
o José de cargo, dentro da fazenda dele, da casa dele, até chegar o momento aonde José ocupa o posto de governador da casa de Potifar. Diz a palavra de Deus que Potifar não sabia mais de nada. Ele só escolhia a comida dele. Mas ele não sabia quanto que ele tinha, quanto gado ele tinha, não sabia de nada. Tudo ficou na mão de José. Isso não aconteceu de um dia para o outro. Isso aconteceu ele olhando José e entregando responsabilidade na mão dessa pessoa. Por quê? Porque daquele montante de escravos que ele comprou, tinha uma pessoa lá que era diferente. A maioria das vezes, queridos, nós esperamos uma situação boa na nossa vida para a gente começar a governar. A maioria das vezes nós colocamos a culpa em terceiros, em governo, em seja lá o que for, no outro então nem se fale. Por quê? Porque aquilo que o outro está fazendo está inviabilizando o governo na minha vida. É por isso que a minha vida está desse jeito, porque o governo presta. É por isso que a minha vida está desse jeito, porque o cliente me largou. É por isso que a minha vida está desse jeito, porque esse meu cônjuge não me ajuda. Então a gente pega a situação da vida e a gente abre mão do nosso governo, do governo interior que Deus nos deu, que Deus nos resgatou para governar, e aí a gente começa a colocar culpa em todo mundo, olhar para todos os lados, realmente por causa dessa circunstância não dá, realmente por causa desse câncer que me alcançou não dá mais para viver, realmente por causa dessa tragédia da minha família, então eu abro mão do governo, e quando eu abro mão do governo, a minha vida se torna um caos, e nesse caos não há produção de vida. Nem que Deus quiser, Ele pode abençoar a sua vida se você não estiver exercendo o governo dela. Sabia disso? Porque se você prestar atenção na Bíblia, Deus ele não trabalha com mágica. Ele trabalha com milagres. E milagres, o começo de um milagre é uma semente. Esta semente, ela gera vida, gera abundância. Agora eu pergunto para qualquer pessoa, você não precisa ser agricultor para me falar. É possível você plantar alguma coisa dentro de um campo que você vai plantar milho? É possível você fazer uma plantação de milho debaixo de terremoto, debaixo de chuva torrencial, de tsunami? É possível você fazer alguma coisa? Algum tipo de plantação? Não, porque aonde há caos, não há vida. A primeira coisa que precisa acontecer é paz, é governo. O tempo precisa estar bom, para que a gente consiga, então, plantar e dessa planta nascer o bendito do milho. Nem que Deus queira. Muitas vezes a gente chega diante de Deus e a gente implora por uma bênção e aí a gente não recebe essa bênção e a gente acaba culpando Deus e se frustrando com Ele. Ah, porque eu estou pedindo tanto, vou tanto à igreja, faço um monte de coisa que Deus pede para fazer, que as pessoas pedem para mim, faz esse tipo de oração, faz essa oração, faz isso, faz aquilo, e eu faço tudo isso, mas as coisas não mudam na minha vida. Por que será que não mudam? Porque Deus ele não pode abrir as janelas do céu para você, para mim, se eu não começar a exercer o governo sobre a minha vida. Quando eu exerço a autoridade que Ele me deu sobre a minha vida, aí o meu coração fica preparado para receber as suas bênçãos, que vem em forma de sementes. Semente não é de um dia para o outro que acontece. Semente tem que ser plantada, tem que ser adubada, tem que ser regada para então ela nascer, se transformar numa árvore frondosa e dar o fruto que você precisa. Mas tudo começa como? O governo. Se em algum momento esse governo sai da minha mão e eu abraço o caos novamente, deixo minha vida no automático, infelizmente, aquela semente que estava começando a crescer, adivinha o que vai acontecer? Acontece nos campos lá fora. O milho está quase chegando, aí vem uma tempestade, o que acontece? Perde a plantação. O governo é extremamente importante, querido. É difícil, é o caminho mais difícil, é muito mais fácil ficar jogado numa cama mesmo, é muito mais fácil andar a vida no automático, é muito mais fácil não se importar com o que as pessoas estão fazendo contra mim, é muito mais fácil ser usado pelas pessoas, é muito mais fácil esquecer os problemas e deixar a coisa correr. É muito mais fácil fazer isso. Mas isso não vai te trazer vida. Isso não vai trazer construção para você. Isso não vai trazer bênçãos e prosperidade para a sua vida. Tem um princípio, o princípio do governo. E José sabia disso. Agora perceba.
Esse menino, ele chega ao posto de ser o segundo dentro da casa de Potifar, que mandava lá, o administrador da casa dele. Ele começou como um escravo. Aonde você acha que o governo dessa pessoa estava? Estava alicerçado na posição dele, estava alicerçado na circunstância ou estava completamente alicerçado dentro do seu coração, da sua alma? Dentro dele. Porque o primeiro a ser governado, querido, somos nós. Se você não consegue fazer uma gestão correta do seu coração, da sua alma, se você não consegue tomar as decisões que vão provocar vida dentro de você, toda notícia que entra, eu aceito essa notícia como sendo verdadeira, eu não tenho nenhum tipo de filtro para falar, opa, isso não é comigo. O que Deus fala é comigo, mas isso não é. Se eu não faço esta gestão, o caos impera no meu coração. Uma vez esse caos imperando no meu coração, nada que eu faça aqui fora vai dar certo. Porque é aqui dentro. O Espírito Santo não vem morar ao seu lado, ele vem morar dentro de você. Para que morar dentro de você? Para te ajudar a governar a sua vida, do ponto de vista de Deus. Mas essa tomada de atenção, essa pegada, esse entendimento tem que estar dentro da gente. Talvez aquele monte de escravo que estava junto com o José, alguns ficaram pelo caminho e alguns nem sequer saíram da casa de Potifar. Mas o menino de 15 ou 17 anos, uma criança de 17 anos, já estava num posto de administrador daquela casa. Por quê, queridos? Primeiro, diz a palavra de Deus que o Espírito do Senhor era com ele. E eu tenho uma notícia para você. O Espírito do Senhor é com você. Ninguém precisa falar isso. Ele é com você. Você tem que aceitar. Você entregou a sua vida para Cristo, então Deus mora dentro de você. Não é algo que você vai tentar fazer sozinho. Ele está lá dentro com você para te ajudar. Mas esse governo tem que ser tomado. Alguém tem que governar esse interior seu. Não pode continuar vivendo no automático. Viver no automático é uma das coisas, é uma avenida que a gente constrói para o diabo destruir a nossa vida. Viver por aquilo que as pessoas querem, pelo que as pessoas pensam, é uma avenida de destruição na nossa vida. Não, você tem que exercer governo, sim, senhor. E Deus deu a oportunidade para a gente fazer isso. Mas a história de José não termina aí. Ele não saiu da casa de Potifar e foi lá para o governo de Faraó. Aconteceu um negocinho no meio aí. Lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar se engraçou com o bendito do José. E queria de todo jeito ele. E ele falando, não quero, não tem nada a ver comigo isso. Sou leal ao meu senhor, etc, etc. E ela chegou ao ponto de encurralar ele e pegar ele pela roupa. A hora que ela pegou pela roupa, que não ia ter jeito mesmo, ele fugiu nu. E deixou a roupa dele na mão da mulher. Ele pulou a janela e falou, não, eu não quero nada com isso. E aí a mulher chamou o Potifar, gritou e falou assim, olha, o José tentou me estrupar. E aí Potifar vai lá, acreditando na mulher, vai lá, pega o José e coloca ele, sabe aonde? Numa prisão. Se não tinha como piorar, piorou a situação. Alguém que tinha chegado como escravo na terra de Faraó, na terra do Egito, que com o seu trabalho, com o governo que ele tinha dentro de si, fazendo aquilo que era o melhor, ele chega a uma posição de administrador da casa de Potifar, que era um grande fazendeiro. E aí, dali para frente, era só bênção, só alegria. Não, querido, tem as lutas também. E aí ele vai para uma prisão. Agora você imagina. O cara já é escravo, já não vale nada. Agora um escravo que está dentro de uma prisão. Um escravo que é prisioneiro. Como que são as nossas prisões no dia de hoje? É tudo confortável lá? A gente ouve cada coisa na televisão, né? Terrível. Como que seria uma prisão naquele tempo? Você acha que o cara tinha direitos humanos lá ou não? José vai parar dentro de uma prisão. E aí que está um dos nossos grandes erros na nossa vida. Porque a gente acha que a nossa vida, quando ela está dando certo, quando as coisas estão acontecendo, é dessa forma que tem que ficar. Nós não aceitamos as aflições da vida, ainda que o nosso Jesus falou assim, ó, no mundo você vai ter aflição. No mundo você vai ter aflição, hein?
E a aflição, querido, significa, em muitos momentos, a gente está ganhando, aconteceu uma reviravolta e a gente perde tudo. Acontece isso. E a hora que acontece isso, muitas pessoas permitem que o governo que levaram elas até aquele ponto seja jogado fora do seu coração. Por que aconteceu isso com a minha vida? Mas estava indo tudo tão bem. Mas eu fui perder meu emprego. Mas eu perdi esse cliente. Nossa, mas agora que meu casamento acabou, eu fui abandonado. Estava indo tudo tão bem, mas aí aconteceu alguma coisa e eu vou lá para o fundo do poço. E aí naquele momento eu abandono o governo que Deus entregou nas minhas mãos. Se você olhar a história de José, você vai perceber que lá dentro daquele cárcere, naquela cadeia, ele continuou exercendo o governo sobre a sua vida. E Deus procura corações que exercem o governo. Sabe por quê? Porque são corações que ele tem a facilidade de abençoar. São esses corações que ele tem a facilidade de abrir caminhos. Se você não consegue ver nenhum caminho novo se abrir na sua frente, olha para dentro de você. Como é que está o governo de Deus justamente nessa área aonde você está perdendo? Como você está fazendo? O que você está fazendo? E como você está fazendo isso? Então José, ele não se dá por vencido. Eu até concordo, eu fiquei pensando sobre isso, eu até concordo que lá na fazenda lá de Potifar, tinha uma coisa ou outra para ele fazer que ele poderia mostrar serviço, né? Então ele pegou isso aqui, aí vamos supor que ele era aquele funcionário que trabalha com excelência, fez lá, deu o melhor de si, Potifar viu e falou, opa, esse menino pode ser colocado num posto mais alto. Agora numa cadeia, o que tem para fazer numa cadeia? Eu sinceramente não sei. Eu não sei como, mas esse garoto conseguiu chegar no posto de segundo no cárcere. De maneira que o carcereiro entregou a chave da cadeia na mão dele. Falou assim, José, eu estou indo embora, fica com a chave da cadeia aí. Ele era responsável por toda a alimentação, por toda a limpeza, por tudo dentro do cárcere. Agora você imagina, não só o fato dele estar num cárcere, mas o fato dele estar convivendo com um assassino, com um ladrão, com pessoas que não eram boazinhas. E de vez em quando a gente se deixa influenciar pelo tanto de negatividade que há ao nosso redor, querido. E isso é um grande erro. Porque você não pode, você tem que identificar a negatividade que está fluindo ao seu redor e se afastar disso. Você precisa manter o seu interior são, ainda com o governo de Deus sobre a sua vida. Ainda exercendo o governo que Ele entregou nas suas mãos. Porque se a gente se deixar influenciar, ele não se deixou se influenciar lá naquela senzala, mas naquela cadeia, poxa, estava tudo perdido. Mas ele não se deixou se influenciar por isso. José em nenhum momento sabia que ele ia chegar ao posto de segundo maior homem lá do Egito. Ele não tinha essa perspectiva. A perspectiva dele era uma perspectiva diária. Só que a hora que raiava a luz do dia, o prisioneiro do lado dele se levantava como um prisioneiro, mas José se levantava como um governador. Porque não é fora, é dentro. É como a pessoa encara, é como a perspectiva dela tem em relação a Deus e a si mesmo. A gente tem falado muito aqui, você é outra pessoa após Jesus. Conheça essa pessoa, conheça aquilo que Deus fala a seu respeito. Identifique na sua vida aonde está correndo a vida no automático e exerce governo sobre isso. Mas eu não consigo, consegue sim, querido. José está provando para a gente que dá para fazer sim. Não importa o que eu estou passando, é possível exercer esse governo. Quando você exercer o governo que Deus precisa que você exerça sobre a tua vida, Deus vai começar a fazer os milagres dele. Olha que interessante. José, então, continua exercendo o governo sobre o seu interior. E uma vez que eu exerço o governo sobre o meu interior, aqui fora eu começo a fazer coisa diferente. É inevitável. Eu começo a fazer coisa diferente. Ele, então, consegue ter na sua mão o controle de toda aquela prisão. Era tudo dele. E aí Deus abre, então, a oportunidade de ele conversar com duas pessoas. O padeiro do rei e o copeiro dele. Essas pessoas têm um sonho. E aí, depois desse sonho, eles vêm e contam para José. José dá a interpretação do sonho para eles.
do jeitinho que José fala, acontece. E aí, um deles é morto, é enforcado, e o outro é restituído ao seu posto. Aí chega ao seu posto lá, de copeiro do rei, em vez de lembrar do José, o que ele faz? Ele esquece dele. E depois que José interpreta o sonho dessa pessoa, ele fica ainda mais 2 anos na prisão. Você está vendo uma sequência de desgraças que aconteceram na vida dele? A sequência de aflição pelo que essa pessoa passou. A gente está falando de uma pessoa, gente, que era um menino. Uma pessoa que não tinha família por trás. Que não tinha ajuda de ninguém. Que não tinha um colo à noite para ele ir chorar. A gente está falando de uma pessoa que vivia sozinha numa terra hostil e estrangeira. Mas uma pessoa que não abriu a mão da governança em seu interior. E por não abrir a mão da governança em seu interior, Deus foi abrindo as portas que ele precisava. Ele fica então 2 anos esquecido lá. Continua fazendo o trabalho dele, dia após dia. Dia após dia. Em toda a fase da vida de José, aconteceram pontos aonde ele poderia muito bem, seria justificável do ponto de vista humano, ele brigar com Deus e abandonar Deus. Seria justificável. Do ponto de vista humano. Porque foi muita coisa de ruim que aconteceu com ele. Primeira coisa, os próprios irmãos dele venderam ele como escravo, gente. Você acha que não era motivo para ele falar assim, Deus, você não está olhando para mim? Esquece, vou embora. Depois a mulher do Potifar faz isso com ele. Depois de uma prisão, depois ele conta lá o sonho da pessoa. A pessoa vai com o rei e esquece dele. Mais 2 anos apodrecendo numa prisão egípcia. Em todas as fases do caminho, querido, sempre vai ter alguma coisa acontecendo na nossa vida aonde, humanamente falando, a gente pode brigar e se distanciar de Deus. Se frustrar com Ele. Se decepcionar com Ele. Sempre vai acontecer. Porque este é um cenário que o mundo mostra pra gente. Este é um cenário que o diabo constrói pra gente, esperando justamente essa resposta, aonde eu viro as costas para Deus e quer saber de uma coisa? Vou viver a minha vida e não estou nem aí mais com Deus. Sempre vai acontecer isso, porque faz parte da vida. A gente não pode identificar Deus apenas quando a gente está vencendo. Mesmo debaixo de uma circunstância adversa, a gente tem que parar e refletir. Deus está nessa circunstância. Aonde? Procura. Deus está. É muito normal quando eu converso com uma pessoa que está passando por um momento difícil e a gente começa a conversar e daqui a pouco a própria pessoa começa a identificar aonde Deus está agindo na vida dela, dentro dessa circunstância diversa. E uma das melhores coisas que você pode fazer para a sua vida é encontrar Deus dentro da circunstância diversa. Porque encontrando Deus dentro da circunstância diversa, você pode aplicar a sua fé sobre aquilo que Ele está fazendo. E quando você aplica a sua fé naquilo que Ele está fazendo, você então tem força para você continuar lutando contra aquilo que está acontecendo na sua vida. Mas não desista de governar a sua vida, por mais difícil que seja. Governar a nossa vida, querido, é sair do automático. Primeiro aqui dentro. Se tem alguma área na sua vida que você não visita mais porque você já esqueceu ela, essa área está correndo no automático. O meu conselho, o conselho de Deus para você é: faça uma parada estratégica e visita, sim senhor, essa área. Toma o controle dela, sim senhor. Quando você tentar isso, é claro que o diabo, que não quer que você faça isso, vai lançar tudo que é culpa, engano e mentira dentro da sua mente. Porque é muito bom para ele uma vida no automático, ele faz o que ele quiser. Ele provoca roubo, morte e destruição. Quando você se posiciona contra, é lógico que você vai ter problema. Mas quando você faz isso, você tem que lembrar que você tem a ajuda de Deus. Não é a intensidade da força que você tem, mas é a tua persistência em continuar lutando por aquilo que Deus te deu, pelo seu interior. Porque muitas pessoas falam assim, não, bonito essa história de tomar o governo, mas Wagner, hoje eu não tenho força para fazer isso. Tem sim. Você talvez não tenha 100%, mas você tem 1% de força. Talvez você tenha 0,5% de força. E sabe de uma coisa? Deus usa esse 0,5% de força para começar a abençoar a sua vida.
Nós temos força sim, querido. É uma mentira que o diabo lança na nossa mente dizer que a gente não tem força. Eu não estou emocionalmente preparado para estar sim. Talvez você não está 100%. Óbvio, a vida não é fácil. Mas esse pouquinho que você tem, você coloca para você organizar a sua vida, para você exercer governança sobre isso, governo sobre isso, e Deus começa a abrir as portas. Jesus nunca fez milagre com muita coisa. Jesus alimentou uma multidão com 2 peixinhos e 5 pães. Porque são com as coisas pequenas que Deus ele faz o seu milagre acontecer. Da nossa parte é a gente ser persistente. É a gente ser perseverante. Deus trabalha como perseverante, com aquela pessoa que fica de frente com essa área. Eu não aceito mais essa vida no piloto automático. Essa área no piloto automático eu não aceito mais. Aqui dentro. Aí as coisas começam a mudar. Porque do seu pouquinho, Deus faz muito. A palavra de Deus fala assim, quando você é fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Isso está falando sobre força também. Se você é fiel em acreditar sobre aquilo que Deus está falando, ainda que as suas forças sejam pequenas, Deus vai colocar você sobre o muito. Ele vai dar força para você passar por esse momento. Ele vai abrir as portas que você precisa. Porque você está exercendo um governo. Outra coisa, se você olhar para a vida de José, Deus sabia que no interior de José ele governava a sua vida, correto? Porque Deus conhece o coração. Mas o ser humano conhece o nosso coração? Consegue ler o nosso coração? Não. Quando você começa a exercer governo sobre a sua vida aqui dentro, inevitavelmente você começa a exercer aqui fora. Foi porque José trabalhava com excelência que ele conseguiu chegar onde ele chegou. Foi porque ele fazia diferente dos demais escravos que ele alçou a posição que ele alçou. Então, querido, o que eu quero dizer para você é que quando você começar a exercer governo aqui no seu interior, o Espírito Santo vai mostrar para você aonde nessa área que você está vivendo você tem que mudar. E você vai ter que ter coragem para mudar. Porque a nossa vida aqui fora também não pode viver no automático. E quando você fala mudar, falando daqui do palco, parece muito bonito. Mas quando você vai exercer esse governo aqui fora, que você vai ter que enfrentar algumas pessoas, porque tem gente que já espera que você continue vivendo no automático. Você sabia disso ou não? Sabe por quê? Porque ele está se aproveitando de você. Tem coisas que a gente está fazendo aqui fora no automático, que é uma consequência de como está o meu interior, que a hora que eu assumir o governo aqui dentro, inevitavelmente eu vou estar de frente com essa pessoa aqui fora. Tem gente se aproveitando de você nesse momento de vida no automático. Existem circunstâncias se aproveitando de você nesse momento de vida em automático. E tem coisa aqui fora, querido, que você vai ter que mudar. Mas olha, não há autoajuda. Primeiro, muda aqui dentro. Com Deus. Entenda aquilo que Ele já colocou nas tuas mãos. Entenda o lugar aonde você está com Deus. E você vai começar a mudar as coisas aqui fora. Quando você começar a mudar as coisas aqui fora, se alguém ou se as circunstâncias se levantarem contra, você está no caminho certo. Tem alguns não que você vai precisar dizer. Tem algumas coisas que você vai precisar cortar. Tem algum posicionamento diferente da forma como você vai fazendo as coisas. Vai ter que ter um posicionamento diferente. E aí todo mundo que está lá se aproveitando de você não vai gostar mesmo. Toda circunstância que está como que aquele bicho que fica chupando, como sanguessuga na sua vida, não vai gostar mesmo. Mas é justamente esse caminho que Deus tem para te fazer abençoado, para te fazer uma nova pessoa, para mudar o local onde você está, querido. O compromisso de Deus é com quem exerce governo sobre a sua vida. Exercer governo sobre a sua vida não é questão de posição, não é questão de circunstância, é uma questão interna, é uma questão do meu espírito, é uma questão da minha alma, do meu posicionamento como gestor e protagonista da minha história. Uma vez que eu faço isso, não é a intensidade de força que eu coloco para resolver as coisas, mas é a minha perseverança em continuar acreditando que Deus é suficientemente grande para me ajudar a mover essa barreira.
palavra de Deus fala que Ele não chamou ninguém com conhecimento, Deus não chamou os grandes desse mundo, Deus não chamou ninguém com muita força, não. Ele chamou a gente, nós, tudo mesmo. É os fracos, é as pessoas com problemas emocionais, são as pessoas desgastadas pela vida, são as pessoas que se acham fracas, são as pessoas com problemas, são as pessoas com relacionamento destruído, é pessoa que se sente abandonada, é pessoa que não consegue resolver sozinho as coisas. Foram essas pessoas que ele chamou e adivinha só, nós somos essas pessoas. Porque é na tua fraqueza que o poder dele vai se fazer grande. A gente só tem que aplicar o princípio. Deus não fala, você tem que ter força para isso. Gente, presta atenção. É aplicar o princípio. E o princípio de Deus se aplica por meio da fé. Aplica esse princípio por meio da fé. Faça uma coisa boa para a sua semana, para essa semana. Saia daqui acreditando que o governo da sua vida está nas suas mãos. Só isso. Acredita. E você vai ver que isso vai começar a ter um caminho diferente dentro do seu interior. Quero convidar o Bruno para vir aqui, quero convidar você para ficar de pé nesse momento. O governo que Deus nos deu, esse governo, ele vem com um sonho para as nossas vidas. Esse governo que Deus nos deu, ele vem com um coração que obedece à sua palavra. Esse governo que Deus nos deu é um governo que repudia todo tipo de pecado. Esse governo que Deus nos deu é um governo que se importa. E é um governo que não aponta só problemas, mas que busca também solução para aquilo que está acontecendo. E Deus colocou nas suas mãos. Mesmo que hoje toda a sua razão não consiga crer nisso, mesmo que aquilo que está acontecendo está tão longe das suas mãos de ser resolvida, que só de você pensar, o seu emocional entra em ebulição, ainda assim, justamente nisso, Deus entregou o governo nas suas mãos. E você pode mover isso sim. E você pode se posicionar contra aquilo de mal que está acontecendo na sua vida sim. E você pode dizer para o mundo espiritual, eu não aceito essa situação sobre a minha vida. E Deus vai te honrar, querido. Porque o nosso Deus honra os seus filhos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Experimente. De vez em quando a gente fica tão tomado dentro das adversidades que a gente ouve tudo isso e a gente nem sequer dá-se a oportunidade de experimentar. Experimenta. Mesmo que tudo na sua mente está falando, não vai dar certo, olha, não tem como. Experimenta pela fé. Toca a Deus pela fé. Se hoje você está aqui, Deus está falando, olha, você tem o governo na sua vida, nessa área que está em frangalhos, você tem o governo. Se posiciona como governante e eu vou te abençoar. Então experimenta. A nossa proposta aqui no tempo da reflexão é que você tenha um relacionamento de experiências com Deus. Não acontece experiências se você não experimenta. Se você não se dá a oportunidade de viver o prático. Tira o relacionamento com Deus da teoria e passa a viver a prática. Deus vai mudar as nossas vidas. Vamos louvar a Deus nesse momento?